Boa tarde, estamos aqui numa tarde fria de Foz do Iguaçu, entre um chá com as amigas, né? Estamos apresentando nosso debate com educadores. Hoje estamos aqui na presença da psicóloga Graça Souza. Ela é consciencióloga, ela participa das atividades da Conscienciologia desde 2005, geneticista e professora desde 2000. Ela é formada em psicologia e ela está fazendo mestrado em saúde pública em região de fronteira pela universidade que é a UniOeste, aqui da região, e a sua tese é sobre a violência doméstica pela perspectiva de seus autores. Presentes hoje no nosso debate, nós temos a Reinalda, aqui no cantinho, dá um oizinho, a Reinalda, a Dária, nós estamos aqui com a Clô e com a Dani, aqui no cantinho, e eu, Milena, que ela está apresentando para vocês. Graça, fala mais como é que foi a tua pesquisa do livro. O livro, deixa eu apresentar então, é Descobrindo Crianças, né? Da Violet Auclander, né? Auclander. Então a Graça vai falar um pouco mais sobre esse livro e sobre a autora, né? Para a gente estar aqui debatendo em relação ao assunto. Ok? Isso aí, fechou. Tá ótimo. Ok. Então, assim, a Violet, Auclander, ela é uma psicóloga, né? Ela é estadunidense e hoje ela tem 92 anos. Então, ela ainda está viva, né? E ela é, né, considerada uma das pessoas importantes, assim, quando a gente fala em terapia para crianças, porque ela praticamente, através desse livro, que foi o primeiro livro dela, ela traz todas as suas técnicas, tanto é que tem até um modelo da Auclander, que a gente vai estar falando aqui durante a entrevista, né? Então, ela é de uma família de imigrantes judeus russos. Ela, além desse livro, ela tem um outro livro também, e o grande legado dela hoje está sendo sustentado porque 20 amigos dela, entre parentes e amigos, fundaram a Fundação Auclander, né? Então, bem interessante, bem legal. Esse livro aqui da Violet, ele já foi traduzido em mais de 30 países, né? Então, tem até depois eu vou deixar para a Milena, tem no YouTube uma entrevista com ela, e ela fala, uma entrevista bem curtinha, de 15 minutos, e ela fala nessa entrevista que um dos maiores orgulhos dela é justamente esse livro, porque ela nunca pensou, porque esse livro ele é de 76, né? Então ela nunca pensou que esse livro pudesse ser traduzido por tantas línguas e ter ajudado tantas crianças. Então, para ela, isso é um grande feito. E eu acho que é legal também comentar que ela é uma referência em termos de terapia infantil. E isso faz bastante diferença, né? Sim, sim. E ela é ativa. Então, esse vídeo que está lá na internet foi de 5 anos atrás, né? E aí a carinha dela é uma cara super querida, assim, e está com 87 anos, então é uma pessoa bastante ativa nas suas funções cognitivas, para a idade, inclusive, e ela fala com bastante disposição e ternura, né, em relação a esse tema de terapia para crianças e terapia para adolescentes, né? Ela uma das situações que ela diz que despertou o interesse dela para estudar com crianças, ser psicóloga, porque quando ela tinha 5 anos de idade, um amigo na casa dela, claro que sem querer, né, ela recebeu água fervente, quente, de alguma coisa que ele estava cozinhando, e aí ela ficou um tempo no hospital, ela ficou bastante ferida, né? E aí ela fala que essa experiência, com certeza, marcou bastante para que depois ela viesse a ser psicóloga e quisesse tratar das crianças. E uma das coisas que ela fala, nessa época que ela ficou lá no hospital, é que ela sentiu muita solidão, né? Na época ainda não tinha penicilina e ela teve que ficar afastada. Tipo assim, o pessoal tinha muito cuidado para que ela não gerasse uma infecção, alguma coisa assim. E aí, uma das coisas legais que a gente vai trazer também, do que ela traz, que ela trabalha bastante, sobre o processo de fantasia,
da fantasia, como que a fantasia é importante como recurso, não só recurso terapêutico, mas recurso para que a criança tenha um lugar, um espaço que ela possa se expressar, né? E ela fala também desse tempo, quando ela tinha 5 anos, que é, por ela ter ficado muito afastada, ela também utilizou desses recursos. E aí, quando ela fez a psicologia e ficou conhecendo a Gestalt terapia, ela pensou, mas isso é tão importante, tão bom, porque o que aconteceu? Ela atendia um grupo de pais alcoólatras e as crianças vinham, né? Uhum. E aí ela começou a pensar o que a gente poderia fazer com as crianças, porque ela via o resultado para os adultos e ela começou a se preocupar, porque as crianças também, em função daquela condição, elas apresentavam alguns problemas, né? E aí, em face disso, ela desenvolveu todo um trabalho de técnicas para poder fazer o trabalho terapêutico junto às crianças. Então, a história de vida dela é bem interessante. Eu não sei se eu entendi, quando ela fez tratamento com alcoólatras adultos, e daí os filhos desses... os filhos acompanhavam a sessão. Agora clareou. Isso, porque A sessão. as crianças, então, elas iam junto. E sim, as crianças iam juntos. E aí as crianças apresentavam algum problema, algumas questões. Sim. E aí ela pegou, a partir disso, ela começou a se preocupar com essa questão. Ela já gostava, né, do trato com criança. E aí isso foi um ponto de partida grande para ela, né? Um ponto positivo com a Varig, que para ela, a criança ela trata a criança como um adulto. Ela não trata a criança como uma criança em que sentido? Na hora que ela conhece a criança, ela não vai fazer aquela voz mimimi. Ela não infantiliza. Ela não infantiliza a criança. Por quê? Ela entende que a criança ela tem um lugar dela, assim como o adulto tem um lugar dela. E aí um dos grandes processos de aprendizagem, que a gente está falando aqui no ambiente de educação, é exatamente os adultos se conscientizarem disso. As crianças têm seu lugar, né? E é importante reconhecer isso, porque ela sabe falar o que ela quer, o que ela deseja, sabe expressar, né? Então não precisa realmente ficar infantilizando a criança. Mas é interessante o que você coloca, é um dos pontos chaves que desde que nós fundamos a Sim, foi enfatizado de que nós não tratamos crianças, nós tratamos consciências. Isso. E que não é para nós entrarmos nesse neném de criança, mas tratar a criança como consciência, alcançando aquilo que ela tem, que ela pode acessar. É bem interessante, né? Então, esse foi um debate muito grande entre nós, porque muitas vezes vem alguém que é acostumado a trabalhar com criança, trabalha com prezinho e tal, e vem na evolução e trata as crianças como... E nós não aceitamos isso. Pela questão de que nós estamos tratando consciência, tu viu? E ela tem... Mesmo não sendo consciencióloga, ela tinha essa noção. Ela tem essa noção, exatamente. Está certo, porque isso eu acho que é uma determinidade social. Sim. Por conta que se trata a criança com esse mimimi e o velho também. Eles acham que velho também virou uma criança, né? Então a sociedade trata o velho dessa forma também. É verdade. E os velhos se ressentem também muito desse tipo de tratamento. As pessoas de mais idade se ressentem. Então, eu acho que isso é um ponto bem a favor da Violet nesse sentido. Tratar a criança como uma pessoa normal, como uma consciência. E aí, partindo desse ponto de tratar a criança como uma pessoa normal, né? Aí é importante que, assim como nós adultos reconhecemos nossos sentimentos, nossas emoções, a criança também reconhecer os sentimentos e as situações. Então, tem uma coisa que ela fala que é bastante... no meu ponto de vista, bastante correto, que é o seguinte: se você, enquanto adulto, você expressa raiva, expressa seu choro, seu sentimento, por que a criança não pode expressar essas coisas? Porque eu vejo assim, que muitos pais
vão lá e tentam reprimir. Porque você vai, aí o que ela traz, né, muito bem dito, que é a questão social. Você tenta moldar a criança dentro daquilo que é esperado da sociedade. E na realidade ela está com raiva, vai expressar ali, né? E aí isso vem de um fundamento aí dentro da Gestalt terapia, que é o que a gente usa o termo, que é o processo de autenticidade. O que é a autenticidade? É você se permitir ser você mesmo naquela relação ali. Então, quando o cliente chega, eu não vou interpretar algo por ele, mas aquilo que ele me falar é que eu vou considerar tal como, né? E aí a mesma coisa na relação aqui, se a gente falar de educadores, de pais, em relação às crianças, né? Então, são pontos bastante positivos. Então, porque cada um é cada um, e cada um tem a sua forma de se apresentar, ver como que são as coisas, né? E aí em relação à emoção, ela vai estar falando, né, nas palavras dela, que a raiva é a emoção mais difícil para qualquer um, e especialmente para crianças lidar com elas. É, sem dúvida, a raiz de muitos dos seus problemas. Normalizar e trabalhar através de sentimentalidade para atingir o estado, para ser mais calmo, é um aspecto importante no processo de cura. Porque, normalmente, né, eu vou falar da clínica também, quando a gente recebe as crianças, o que vai acontecer, e ela vai trazer isso bem aqui no livro dela, você vai trabalhar as técnicas com a criança de forma que ela consiga se expressar. Então, normalmente, aquilo que a gente vê na criança, que pode ser um problema, na realidade, pode ser uma questão de que a criança não está conseguindo se expressar. Então, quando ela... e aí, na terapia, o que a gente vai fazer é dar voz à criança naquilo que ela quer se expressar. E aí ela utiliza bastante técnicas. Técnicas de rabisco, técnicas de desenho, compor histórias, poesias. Então, de forma que, naquele conteúdo que a criança vai trazendo ali, você vai elaborando, né, ajudando a criança a se expressar, a trazer todo aquele conteúdo. Aí uma questão séria que ela traz é que esses conteúdos que a criança vai trazer são conteúdos reais, né? E aí ela fala assim também que uma das questões que ela traz aqui de importante em relação à fantasia e mentira, geralmente os pais perguntam qual é a diferença entre fantasia e mentira, né? Então, na fantasia, a fantasia é um recurso que a criança está utilizando para poder lidar com as suas coisas do dia a dia. E mesmo o adulto, ele também faz isso no seu dia a dia. Né? E a mentira, quando a criança está precisando utilizar esse recurso da mentira, é porque, de alguma forma, ela não está conseguindo ser essa pessoa autêntica. O espaço ali não está permitindo que ela faça isso. O ambiente é inibidor ou agressivo. Entendeu? Então, porque as crianças, diferente do adulto, ela vai trazer, por exemplo, está acontecendo algum problema ao redor, seja com os pais, com os amiguinhos, com os irmãos, ela vai trazer aquilo como se fosse uma culpa dela. Ela traz para ela, como se ela fosse a responsável por aquela situação. Né? Diferente do adulto. É como a criança e os pais brigarem e a criança acha que é por conta dela. Isso, ou se separarem e a criança se sentir culpada. Exatamente. Então, assim, é importante, aí voltando naquela primeira premissa lá, né? Tratar a criança como uma pessoa, né? É claro que ela está em fase de desenvolvimento, tem todo o seu processo ali para poder desenvolver, mas porque, na realidade, na hora que você faz isso, você dá voz para ela. Então, e você tem um espaço que você pode estar trabalhando para poder escutar. O que ela está trazendo? Quais são os anseios? Quais são as dificuldades? Né? Criar esse ambiente de confiança, e à medida que a criança cresce, pode se expressar, ela vai tendo um processo de autoafirmação interna. Ela vai tendo recursos internos dela para poder que ela possa fazer essas situações, né? Possa enfrentar o dia a dia, né? Expressar. Me veio muito agora a questão da sala de aula, né? A gente vê agora no noticiário essa questão da violência de aula, né? Não sei muito sobre o que vocês falaram, referente à criança, ela não está bem, ela está pedindo suporto, né? Então ela está ali
É uma Então, forma, né, é uma de socorro. forma de socorro. Né? Às vezes a gente como que o professor ele, né, vai interagir, entender, às vezes né? interpretar aquela ação. Sala, né? Cheia de crianças, tudo de socorro. Aí, no caso, partindo desse processo de conseguir ajudar a criança a se expressar, ela vai estar utilizando bastante dos recursos, contar histórias, né, do desenho, para que ela traga. E aí, por exemplo, aqui no livro mesmo, tem vários, para quem puder ver depois, né, tem vários desenhos que ela vai situando, ela vai trazendo e vai falando. Ou seja, o professor ele pode tentar, ele ajuda a criança a entender os sentimentos, né? Explica para ele o que é, e aí através do desenho, da poesia, vai trabalhar. Porque aí o que vai acontecer? Você vai, uma forma de fazer, ela demonstra isso bastante no livro, é perguntar à criança, mas quando que eu fiz um desenho aqui de uma casa, né? E aí, você pode dar aquele exemplo de uma... Ah, tá. Não, então, a gente estava discutindo o livro e a Graça estava falando dessa história do desenho, como a criança se expressa, né, diante do desenho. E eu fui agora lá para São Paulo e estava vendo meu neto, e eu tinha levado uns lápis de cores de presente para ele. E ele pediu... Quantos anos que ele tem? Ele tem 5 anos, ele tem 4 anos e pouco. E aí ele pegou o papel e imediatamente começou a fazer desenho. Né? Ele fez o desenho, assim, na folha de sulfite como essa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, diz para a vovó, quem é que são essas pessoas que estão aí? Aí ele falou assim, esse aqui papai, esse aqui mamãe. A mãe dele estava grávida lá. Naquele período. Naquele período ela estava. Aí ele desenhou um bonequinho dentro da barriga dela. Aí esse aqui é o Fefe e esse aqui é o Guigui. Esses são os irmãos. E ele me colocou aqui em cima, assim, no cantinho. Eu falei, nossa, mas quem que é essa que está aqui? Ele falou, é você, né, vovó? Você mora lá na Foz? Mora longe. Mora longe. Então ele desenhou num papel bem longe. Então, assim, eles percebem uma realidade. Eles sabem que eu sou a avó, eles sabem qual é o meu papel, mas eu estou longe disso. Então, lá no cantinho da frente. Não, vovó, você mora lá na Foz. Então, esse é um exemplo, porque então, mesmo quando a criança está com alguma dificuldade, ela expressa também. E você perguntar para ela, o que é? Mesmo que seja através de uma história, mas quando ele tivesse contado uma história ali. E aí, na hora que, mesmo que ele dê outros nomes, aí vai usar recurso da fantasia para nomear, vai nomeado naquele contexto, ele vai estar falando dele. E aí você pode introduzir, mas então quem que é esse aqui? Essa aqui seria o seu irmão, essa aqui seria os seus pais, quem seriam essas pessoas? E há uma coisa que ela fala que é muito importante, a gente conhecer um pouco do contexto de vida das crianças, porque na hora que ela vai trazendo esses elementos, você vai conseguindo se contextualizar também. Mas não para você fazer uma interpretação, isso de forma nenhuma, porque sempre a criança vai dar o sentido daquele desenho. Então, você não vai interpretar isso de alguma forma. Até trazendo assim, para a gente estar claro, ela escreveu esse livro mais para o processo de psicólogos dentro do meu processo clínico. Ou é uma literatura mais abrangente? Não. Que mães, educadores podem utilizar, porque ela vai ser bastante didática, vai ser bastante útil. E ela até fala para não saber linguagem, né, para quem quiser estar lendo. Ela é bem dia a dia, não tem nada assim de difícil. E é bem legal se pais e educadores lerem, porque aí uma das questões até que ela traz aqui é que mesmo o adulto foi uma criança. Claro. E esse adulto hoje tem questões não resolvidas da sua infância. Então, na medida que ele também lê e ele se vê, é também um processo de elaboração, né? Que você está fazendo a posteriori, mas que é também um momento presente seu, né? Então, qualquer um pode ler, porque é uma leitura super fácil e é bem interessante porque ela vai trazendo o dia a dia, vai trazendo sempre contextualizando, então, eu estava atendendo, né? Claro que nomes fictícios, eu estava atendendo fulano assim, 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 a criança trouxe a situação, tá vendo aqui? Então, quando ela fala de uma técnica, ela apresenta o caso também, contextualizando. Então, fica muito... Vai buscar o caso, buscar direitinho. Muito bacana.
Bem legal. E aí a justificativa, né, que ela traz, né, lá do livro, é que toda vez que uma criança abre seu coração para mim e compartilha essa assombrosa sabedoria, geralmente, que é mantida oculta, né, eu me sinto numa profunda reverência. Então, para ver como que para ela é importante essa questão, assim, daquele conteúdo que eu apresento, porque aquele conteúdo ela lê, né, e a gente também, enquanto terapeuta, que é um conteúdo valioso para a criança, né? E ela está até ocultando porque ela tem essa dificuldade de conseguir se expressar, não tem ambiente, enfim, né? E também, no momento que uma criança apresenta as dificuldades dela, ela me espelha para mim. Porque uma coisa eu aprendi nessa dança de 15 anos de sim, é que a maior beneficiada sou eu, trabalhando com crianças. Porque essas infantilidades que nós conseguimos jogar debaixo do tapete, sendo as sábias, as que sabem, as poderosas, é quando uma criança me afronta, quando a criança é ela real e a forma como que eu reajo. Então, isso é muito, muito importante. E pelo que ela colocou aqui, que ela sente referência nesse sentido assim, ó. Ela lembra, isso vai no profundo de cada um, de cada ser nosso, vai no íntimo do essencial. Porque é muito forte e não é qualquer pessoa que tem condições de conduzir uma criança. Não, com certeza. Porque quando uma criança te agride, a maioria, normalmente, eu percebia que a gente é do magistério, a professora grita também. E no momento que você grita, você se iguala a ela. Você está com o mesmo problema que a criança. Então, é muito interessante. É bom esse debate aqui, né? Não, com certeza. E aí ela vai trazer, né, como que ela se sente, por falar em sentimentos, né? Então, ela fala que quando a criança revela seus pensamentos, sensações sobre a fantasia que teve, ela pode ser através de desenho, de verbalização, né, ou dramatização, ela está ali falando sempre dos seus conflitos, né? Seus sentimentos, culpa, confusão, tristeza, angústia, ansiedade, né? E aí, uma das técnicas que a gente pode estar fazendo, e eu vejo que os pais educadores fazem, reproduzem também, que ela vai estar colocando, e ela gosta bastante, é da questão de estar falando sobre histórias infantis mesmo. Por quê? Como a criança utiliza bastante desse processo da fantasia como recurso, ela se vê projetada ali naqueles personagens da história. E aí ela fala, né? Você pode fazer isso diretivamente, né? Você conduzindo, ou pode deixar em aberto. A partir você começa alguma história e a criança continua. E aí ela pega que alguns dos recursos que ela utiliza também é o processo de gravação, né? Ela grava para depois a criança ver como que ficou a história. No final, como que ela contou a história. Bacana. Então, são os recursos assim, interessantes, até para poder a criança não ir e voltar, não esquecer, né? E aqui no livro mesmo ela fala de uma criança que desenhou, fez algumas montanhas e atrás, assim, fez um sol todo sorridente, sabe? E aí, quando ela perguntou para a criança o que era em relação àquele desenho que representava para ela, aí a criança pegou e falou, nossa, não, é porque está muito longe esse sol. Eu tenho que subir muitas montanhas para conhecer esse sol. E estava num contexto que ela tinha algumas dificuldades de relação em casa, né? Aí, passado alguns meses de terapia, enfim, ela fez um outro desenho. Lá, numa das brincadeiras, aí ela fez um triângulo e fez uma bolinha no final do triângulo. E aí ela voltou com ela e o que a criança respondeu? Ah, não, é que agora aí na ponta já sou eu. Aí, como ela tinha feito aquele primeiro desenho em grupo e tudo mais, as crianças falaram, então quer dizer que agora você já consegue alcançar a montanha. Já subiu a montanha. Ele falou, é mesmo, agora eu consigo acompanhar a montanha, tá vendo? Então, como que são as coisas? Se a gente fosse dar para a gente interpretar, eu ia fazer várias interpretações.
mas é aquilo que ela traz, é o conteúdo que ela traz. E é interessante também que nesse mesmo exemplo, ela faz a criança se sentir sol. Ela fala, se você fosse o sol, Isso. como Se colocar no lugar isso. E aí ela faz uma série de questionamentos para a criança, e a criança vai soltando, né? Aquilo que está no íntimo, aquilo que ela está sentindo. A do pontinho também, né? Ela faz assim, e se você fosse o ponto? Como é que você se sentiria um pontinho pequenininho assim? Né? E com isso, a criança vai trazendo os conteúdos, as dificuldades, onde está doendo, aonde está pegando, para ela poder depois estar trabalhando com a criança. É bem interessante. E aí o legal dela, interessante dela, é que sempre a criança dá a movimentação do que ela vai fazer, como ela vai fazer, né? Então, como ela é bastante perceptiva e ela está dentro dessa abordagem na psicologia da Gestalt terapia, porque na Gestalt terapia é importante também ler os movimentos do corpo, né? Então, assim, quando a criança fala e dá uma entonação, aí tanto é que no livro ela fala, olha, tem que pescar, aí volta. E aquela entonação ali, o que foi, né? E aí aquilo ali vai revelar mais algumas questões, né? Então, esse processo da atenção ao que está acontecendo naquele momento é bastante importante, porque senão, às vezes, você não vai observar e vai deixar escapar várias situações, várias coisas, né? E aí ela pega e fala, assim, ó, ela gosta também de utilizar bastante técnica de argila, né? Essa questão da argila para ela é uma coisa bastante boa, que ela acha que no sentido da argila, que na argila você vai, desmancha e faz. Ela é plástica. Ela é plástica, isso, né? Então a criança tem muito essa condição ainda, né? Às vezes ela quer destruir aquela situação ali, e no que ela vai se realizando ou não através disso, né? Nós temos aqui o trabalho da terra. É muito interessante como a criança se torna diferente no momento que ela começa a mexer na terra, no chão, nas plantas. A criança parece que ela se integra. É uma coisa que cria uma simbiose. E nós tivemos, assim, trabalhos que a gente fez, nós trabalhávamos no CAPES também, onde tinha criança que tinha um problema de comunicação. E havia uma criança que não se comunicava, fazia 2 meses que estava lá e nunca falava com ninguém. Aí, um dia desses, nós fomos fazer um trabalho, a equipe da Evolução, nós trabalhávamos integrados, em parceria com o CAPES. E quando a criança estava com o professor lá mexendo na terra e tudo, começou a falar, disse, eu amo mexer na terra. Aí o professor perguntou para ela, o voluntário, daí disse assim, escuta aí, você não mexe na terra? Não. A mãe não quer, porque ela não suporta que eu me suje. Isso. Aí foi bem interessante. As psicólogas do CAPES que estavam acompanhando à distância, depois nos chamaram. E perguntaram, escuta, que afinal vocês trabalham? Porque nós já faz 3 meses que nós estamos tentando que essa criança se solve, ela não se solve. Aí a gente explicou, nós trabalhamos, deixamos a criança livre e a gente cria um tipo de uma bolha ao redor da criança, e no momento é ela que ganha toda a atenção e ela pode ser ela. E aí ela se liberta. Aí ela se liberta, e foi muito interessante, isso é uma experiência bem... A gente tem uma pergunta agora da Adriana Braga, ela pergunta assim, o diagnóstico psicológico tem o mesmo peso que o diagnóstico físico no que toca a violência infantil? Tipo, o processo da violência infantil? O diagnóstico psicológico é o mesmo peso. A pessoa levou um médico, processo fisiológico, e o psicológico, como é que funciona esse peso e diagnóstico de violência? É isso que ela quer saber. Ela está falando na questão da criança na violência. Na violência, tipo, a violência, seja ela, no caso eu entendi, né? Depois se a Adriana quiser falar mais, mas o que eu entendi é o processo de violência no laudo. Ela quer saber o peso do diagnóstico. Você como psicólogo. Físico. Aí, Adriana, o que eu tenho a falar é o seguinte, enquanto eu sou da abordagem da fenomenologia,
né? E aí eu te diria assim, pela abordagem, e aí que é mais ou menos parecida com a da Gestalt terapia, é que são aspectos distintos, né, do que nós vamos estar vendo. O diagnóstico psicológico, aí até nesse caso aqui, a Violet também traz isso, é que ela utiliza para poder, quando geralmente ela recebe a criança que vem com baixa papéis, vem com algum diagnóstico, o que ela faz? Ela deixa aquilo lá primeiro em stand-by, para primeiro ela estar com a criança, para ter a visão dela, ela não ficar contaminada, né? Então, depois, sim, ela vai estar olhando para poder ver, porque pode ser que algum diagnóstico não seja tão fidedigno quanto que seria para ela, né? Por quê? Porque, às vezes, a criança está numa situação em que foi diagnosticada de alguma forma e que talvez não seja exatamente aquilo, porque se ela não conseguiu se expressar da maneira melhor, se o ambiente não foi favorável para ela. Então tanto é que a Violet fala aqui alguns exemplos em que, por exemplo, algumas crianças que foram diagnosticadas com esquizofrenia, com alguma outro tipo, né, de patologia, e aí elas vieram para o consultório dela muito assustadas, porque elas já tinham sido taxadas daquela forma. E aí, os pais já, e os educadores já contribuíam para reforçar aquele estigma, né? Então, assim, eu acho que na minha percepção, na minha ótica, não sei se foi isso que você perguntou, são distintos. Né? São diagnósticos diferentes. Então, não pode ser que um contribua com o outro. Contribuição, mas pesos e medidas fica difícil dizer este é melhor ou este é pior. Não sei se são maneiras diferentes de dar uma olhada. Ok. Depois, se tiver mais perguntas, a gente retoma. Tá bom. O que mais que a gente tem em relação ao Descobrindo Crianças? O que ela faz? E aí ela vai estar falando aí de várias técnicas que ela utiliza, né? Uma das técnicas que ela utiliza, que ela está falando, que é a técnica do barquinho, ela vai estar falando assim, a respeito de uma história, vai pedir a criança, né, para poder ela se sentir como se ela fosse um barquinho. A criança é o barquinho. A criança é o barco, né? E aí esse barco, ela vai pedir para a criança fechar os olhos, tentar se ver na situação, e vai se ver nesse barco com tormentas, com várias tempestades, com várias situações, né? E aí depois, quando ela termina isso, e ela fala que é o minúsculo barquinho, né? E aí, a partir disso, depois ela pede a criança para retornar e falar para ela das experiências dela. Como que foi? Né? Como que ela se viu naquele barquinho? E aí a criança vai trazer todos os recursos dela. E aí, a partir ali do que a criança traz, né? Sei lá, ela vai estar mostrando assim, o que ela trouxe enquanto recursos internos que ela conseguiria lidar com situações adversas ou não, quais são os sentimentos. Ela tem algum sentimento que a deixa se sentir menos ou não, ela conseguiu lidar. E aí o que ela fala de importante é que as crianças, ela fica constantemente perplexa, porque toda criança, ela sempre traz possibilidades únicas. Entendeu? Sempre são respostas distintas, diferentes. E aí, a partir dessas respostas distintas, diferentes, aí voltando até na Adriana, ela vai fazendo um acompanhamento, fazendo um diagnóstico ou não, né? Então, de como que, tratando cada ser como ser único, né? Porque a partir daquilo que ela representa. E outra questão que ela traz também é que, em relação aos processos de terapia, que tem muitos pais que têm medo de trazer a criança para terapia, porque vai ficar muito tempo, né? E aí ela diz que não, que na realidade, assim, porque a criança está apresentando aquilo durante aquele determinado tempo, aquele momento, né? E aí pode ser uma questão de 3 meses, 6 meses. Geralmente, com ela, cabe esse tempo de 3, 6 meses, 8 meses no máximo. E que ao final, que a criança saia tão bem que
ao final, até os pais gostariam, seguiam para uma terapia. A criança tinha alta, mas eu queria ir para terapia, não com ela, né, mas com uma terapia adulta, eram os próprios pais dele. Eles também desmistificaram o processo em si da terapia, né? E aí ela vai estar falando do processo de como dar o término na terapia. Início, meio e fim, né? O processo do vínculo, né? Isso. O processo que é importante fazer o esfriamento, né? E tudo mais, que a gente faz as tratativas. Aí dentro das várias técnicas que ela vai estar trazendo para poder estar utilizando, ela fala do desenho e da fantasia, né? A gente está uma pergunta para desenho aqui. Falando de desenho, temos uma pergunta para desenho. A Lilian Zolé, então, está nos acompanhando, né? Coordenadora aqui da Evolucim. Ela pergunta para nós o seguinte: olá, é possível o desenho realizado pela criança evidenciar um conteúdo retrocognitivo? E se você já vivenciou algo do tipo? Eu enquanto criança? Você enquanto criança. Legal. Olha, Lília, eu penso que sim, né? Porque eu já atendi algumas crianças e, coincidentemente, elas trouxeram esse conteúdo. Mas, assim, em termos de conscienciologia, o mais comum é a projeção. Né? Projeção. Elas trazem bastante projeção, isso é bem legal assim, de trabalhar isso. Em termos de projeção, eu trabalhei com uma criança numa questão de luto, que ela estava sofrendo muito com luto de um tio muito querido, e ela acabou tendo, durante as sessões, várias projeções, né, com o tio. Então, né? Mas é verdade. Agora, comigo, assim, em termos de desenho, não. Eu não tive nenhum desenho, assim, que eu pudesse falar que me lembre de processo de retrocognição. Até porque, aí talvez seja uma dificuldade minha, eu não tenho muita habilidade manual. Então, de desenhos e tudo, né? Até brinco com a minha irmã, não sei se ela está me ouvindo aí ou não, mas a minha irmã, que eu brinco com ela, né? Que toda a parte de arte ficou com ela na família. Não ficou comigo, não. A gente tem heranças, né? Mas eu penso que sim. Aí te respondendo, eu penso que sim, é possível sim. Dentro dessa possibilidade é uma possibilidade bem grande, né? Tu vai falar um pouco de desenho agora, que eu vou aproveitar essa pergunta. Dentro desse dentro desse mundo, né, que a Violet descreveu, do Descobrindo Crianças, ela traz uma coisa mais concreta, do dia a dia. Voltando um pouco para o nosso paradigma consciencial, aproveitando a pergunta, o que a gente pode correlacionar? Tu trouxe bastante questão da projeção, mas tu acha que tem algum processo que a criança pode demonstrar nesses desenhos, ou a gente pode interpretar em alguma manifestação, né, que ela pode estar trazendo alguma técnica, né, que ela traz alguma técnica, que a gente pode identificar uma manifestação parapsíquica da criança, tipo, ela pode estar tendo algum fenômeno de clarividência, ou de clareaudiência, ou a própria projeção consciente. Tu acha que a gente consegue fazer alguma interface? Sim, consegue sim, porque eu vou falar de uma experiência, de um outro atendimento também, em que a criança, ela via as consciências. Ela tem o processo da clarividência. Tem o processo da clarividência, e a criança desenhava isso, né? E aí, quando a gente perguntava quem eram, né? E aí ela, pessoas. E como que era o contexto, tudo mais, ela trazia o contexto ali. Era uma situação bastante conturbada, né? E a criança via aquele contexto das pessoas ali envolvidas ali com as consciências. No ambiente extrafísico. No ambiente, ela tinha clarividência, né? Ela tem clarividência e ela consegue ver as crianças, enfim, todo o contexto, né? Consegue. Aí agora eu pergunto como profissional, que a gente vai batendo assim a questão. Nesse contexto que a criança traz essa demanda, como que poderia ser trabalhado para ela diferenciar a fantasia, a história, essa identificação? Né? Porque a gente falou um pouco antes do mundo da fantasia, a gente falou a identificação do que é importante, né?
Então, como que seria isso? A criança, ela consegue, por exemplo, eu vou utilizar esse caso de novo, porque a criança, ela consegue identificar quando é uma fantasia e quando, nesse caso aí, era uma clarividência, uma realidade para ela, né? Então, ela conseguia verificar ali a consciência, conseguia até nomear, falar das feições da consciência, né? E quando é uma questão da fantasia, é mais pelo lado da criatividade dela, né? E pode ser que, claro, se você falar, ela consegue, pode se virar num personagem infantil, alguma coisa, ele pode também, né? A gente sabe dessa condição. Mas a criança, em geral, até pelo senso, quando ela já tem esse processo de parapsiquismo também, ela consegue ter uma percepção melhor. Né? Então, até o processo energético, porque uma das questões que ela trazia para mim no atendimento era que, quando aparecia esses conceitos, ela tinha medo, ela sentia mais frio. Então, ela dava todo ela dava um contexto do que acontecia. Né? Então, assim, é importante. Aí, agora, voltando do processo da fantasia em relação a isso, também foi importante trabalhar, foi que o próprio processo dela, do desenho ali, da própria fantasia dela, como foi trabalhado, ela se sentia, no caso, a menor. E a gente foi trabalhando com ela, dela estar se empoderando. E aí, no final, ela fez um desenho, onde ela representava ela como um super-herói e que conseguia lidar com a situação. Né? Então, assim, olha só, a fantasia, de novo, ajudando no próprio processo psiquíatrico, né? E aí, o que isso traz? Trouxe o quê? Que ela conseguiu ter elementos próprios para conseguir lidar com aquela situação ali. É uma situação bastante diversa, né? Porque e aí os pais dela eram pais evangélicos, e é mais complicado, então eu também tive um trabalho diferente, né? Isso, eu também tive que fazer todo um trabalho com os pais em relação a isso, né? Então foi toda uma abordagem, manejo ali para poder conseguir fazer isso de uma forma melhor, mais ética, para não ter um afronto, né? Às vezes a criança ela vem com um certo abertismo que a família às vezes não está pronta para isso. Em geral não está. Em geral não está, né? Então a gente está aqui assim, no momento de entender e trazer isso como uma questão assim, mais desdramatizada. Bastante comum, né? A criança é muito perceptiva. Isso. E a quantidade de envios invisíveis que elas têm. Sim. Todas elas têm, né? Porque elas estão abertas, quando a pesquisa está aberto. Na realidade, vai fechando conforme o ambiente que ela está. Isso. Aí, voltando em relação aos desenhos, e aí por isso que é importante a gente não interpretar, porque a criança que vai estar trazendo quais são os elementos a serem trabalhados, né? E aí vai dar habilidade, né, do educador, dos pais, para, assim, igual eu falei, ela vai montar ali o mundo de fantasia. Porque, por exemplo, nessa questão lá, montando que a criança trouxe ali, que ela trouxe ela como super-herói para poder bancar a situação, mostrando que ela já estava fortalecida, né, para poder dar uma demonstração. Foi uma das coisas que eu perguntei, mas quem é essa criança? Aí ela me respondeu de pronto, quem mais seria? Que foi muito interessante. E aí você vê, né? Então, superação, né? A superação dentro do processo, né? Utilizando da técnica do desenho. Então, mas a técnica do desenho, ela é bastante usada, assim, com crianças pequenas, até 8, 9, 10 anos. Então, para adolescentes é um pouco outra abordagem. Outra abordagem. Você vai estar utilizando jogos, né? A não ser que o próprio adolescente já tem uma facilidade de desenho, goste de desenho, enfim. Se expressa bem. Também já trabalhei com adolescentes, e a Bárbara traz isso também, no processo de construir a história e no processo de redação. E a Vales fala de uma dificuldade, que é o seguinte, ela acha que as crianças poderiam trabalhar mais com redação, mas elas têm dificuldade de trabalhar com redação, porque elas não estão preparadas para poder trabalhar, não a cognição, mas assim, a alfabetização de uma forma melhor para poder estar trabalhando, né? E o que acontece? Como aí falando de novo em relação aos educadores,
às vezes a criança vai estar trazendo aquele modelo do que ela sabe, ali do que ela sabe escrever, mas o educador quer que seja da forma dele. Entendeu? Então, o processo. Então, isso, aí vira para a criança e fala: não, isso aqui está muito feio, não é assim, quem você é? Entendeu? E aí, isso é ruim, porque ela já está se expressando e vai para os processos de inibição. Né? E aí vem ele não sabe entender o conteúdo e fica na forma. Exatamente. Então, poderia, tem que trabalhar a forma, sim. Mas como que a gente trabalha aproveitando o conteúdo, do que está sendo trazido. E ali o cuidado que nós temos que ter quando nós temos crianças de 10 anos, de 5 anos, 7 anos, 9, 12 anos. Porque cada um está no período de maturidade. Eu percebo às vezes dificuldade mesmo aqui no trabalho das próprias professoras, quando a gente fica de observadora, a professora coloca um trabalho comum para todos. E um pequeno não consegue. Aí ele fica nervoso, começa a chorar e sai. Então, é uma questão, aí já dá para perceber que realmente ele não está se situando, é porque ele entra em desespero quando ele vê o coleguinha escrevendo e ele ainda não sabe se sabe. Então, é muito complicado nós trabalharmos assim as crianças, porque cada idade tem o seu. E vamos dizer, separar a sua por idade, às vezes também não dá, porque é interessante essa interação dos maiores e menores. Sim. Só que é aquela coisa, tem que ter muita ginga. A pessoa que trabalha, ela tem que ter aquele olhar. Interessante, pelo que tu está falando, é isso que eu entendi. E aí uma questão legal que ela traz, quais são os fundamentos básicos do trabalho com crianças, né? Então, sine qua non, gostar de crianças. Né? Tem que gostar. Estabelecer, né, uma conduta de aceitação e confiança. E quando você estabelece esse processo de aceitação e confiança, esse ambiente favorável, aí a gente volta lá naquela questão da autenticidade. Né? A criança tem a oportunidade de estar se expressando para como ela é. Né? Conhecer sobre o desenvolvimento e aprendizagem, os educadores já sabem, porque às vezes tem questões de alguns educadores, alguns professores que estão cobrando alguma coisa da criança que naquela faixa infantil dela não atende, não dá. É isso que ela acabou de falar. Né? Certo? E entender sobre sistemas familiares, né? E compreender a cultura e o ambiente da criança. Que é mesologia. Então, aqui é o contexto, porque aqui em Foz do Iguaçu tem uma situação para nós que ainda é mais enriquecedora, né? Porque aqui, como tem muito árabes, né? Tem etnias, tem mais e aí é uma questão assim, quando você vai atender uma criança desses ambientes, dessas outras etnias, entender qual que é o contexto social que ela está envolvida. Porque às vezes, a partir de você, se você for partir das suas verdades, você não vai estar no contexto, não vai estar contribuindo nada. É o seu paradigma, né? O seu óculos, a sua ótica. Então, como que você ajuda mais? Né? Então para ela, compreender a cultura e o ambiente é uma questão assim, não. Né? Não tem, e isso é um ponto muito positivo assim, em relação a ela. E aí, tem aí depois fazendo coisas, que foi aquela situação que eu falei, que ela vai utilizar argila, massa de farinha, água, estrutura de sabão, gesso, cera, papel, madeira, cola. E ela adora trabalhar em ambientes abertos com a natureza. Com certeza me chega a pé. E ela fala daquela questão que você falou também, sobre essa questão de sujar, né? Assim. É criança, né? Vai sujar, vai sujar, não tem questão, né? Então, quando que esses processos sociais inibem, a criança vai adquirindo aquilo e vai ficando com receio, né, de estar se expressando. E aí? Vamos adiante. E aí ela vai estar falando também que as histórias, poesias, né, brincadeiras, são as projeções de vida da criança, né? A partir dos temas que ela tem interesse. Então, por isso que é importante trabalhar, que ali ela vai estar trazendo, né? E que nesses mecanismos das crianças não há nem censuras e nem punição. Né? E aí é importante a gente estar entendendo isso, né?
E aí ela vai estar falando também dos processos da utilização de livros, né, o contexto de leitura de livros, como que isso facilita para poder a criança poder estar se vendo e que as crianças adoram livros que apresentam moral e final feliz. Né? Então a gente falando de novo, né, em processo de educação, como que isso é importante. Porque nesse contexto aí, né, elas conseguem saber que nos processos de batalhas e de lutas, né, vai ter um contexto que ela vai poder estar saindo fortalecida, né, e que ela vai conseguir aquilo que ela talvez esteja querendo. E aí, voltando nisso, é importante porque acho que hoje em dia não tem muito mais espaço para isso, né? Às vezes, as mães, os pais, né, colocam uma televisão, uma questão ali. A gente estava até discutindo exatamente isso. Hoje em dia, a gente é muito comum a gente em algum local público, né? Às vezes um centro de convivência, onde tem a refeição de shopping, né? A gente tem lá, vai ver a família, aí tem o bebê, a criança, já com celular ou tablet, passando algum filminho, alguma coisa, e o restante ali. Parece que tá todo mundo numa lan house, mas tá todo mundo jantando, mas não tá ali, tá no mundo virtual, né? Então, como que era antigamente? Não tinha o celular, não existia o celular. Pois é, mas assim, eu acho que ainda a gente precisa pensar um pouco mais nisso, porque isso é uma mudança de paradigma social. Para a gente é muito difícil entender isso, mas a gente também não tem condição de prever como vai ser a sociedade do futuro. É isso que eu penso. Né? Então, as crianças nascem hoje já com uma habilidade que nós mais velhos já não tínhamos, né? A gente não tinha. E a gente aprendeu a lidar com computação, mas com a gente com grandes dificuldades. As crianças nascem sabendo. Sim. Então, eu acho que também a gente vive um momento de transformação social pelo nível de educação que a gente está recebendo. Hoje as crianças têm uma quantidade de informação muito, infinitamente maior do que a gente tinha na nossa época. Sim, é verdade. Né? Agora, qual vai ser a sociedade do futuro? A gente não dá nem para prever, porque é muita informação e é muito rápido o processo. E as coisas são ultrapassadas com uma agilidade incrível. A gente não tem condição de acompanhar. Então é muito difícil dizer assim, é bom ou é ruim, ou serve ou não serve, entendeu? Porque a gente não tem ideia, se ele não fizer isso, ele no futuro, daqui a 10 anos, não vai conseguir acompanhar. Essa é a realidade que a gente vive hoje, né? E é difícil a gente ficar prevendo, é bom, não é? Mas agora, o que nós não podemos tirar é o direito da criança pensar por ela. Sim, sem dúvida. Porque se ela ficar o tempo inteiro no computador, ela não pensa mais por ela. É interessante aqui, eu não sei, nunca vi ninguém proibir o uso do celular, mas aqui as crianças não. Ninguém usa, né? Não, eu não sei se os pais dizem, você não leva o celular. Não, mas a gente não. Elas vêm e eles não acham falta. Mas me dá outra proposta. Mas só para vocês verem. Então, é necessário, eu acho que a criança, ela tem que ter chance de pensar. Claro, sim. Eu aquilo, porque eu vejo assim, a gente vai em casas onde tem crianças bem pequenininhas, desde 1 ano. Bebês. E a televisão, aquela bem grande, só aqueles desenhos em canto, antigas, só o dia inteiro. Então, a criança, isso é o mundo que ela vive. Ela não é o mundo real. Ela não observa o que a mãe faz, ela não percebe, ela só está naquele mundo. E eu penso assim, essa criança, como que ela vai começar a pensar por ela? Elaborar, né? Começar a elaborar essa questão. Porque quem está na escola agora sabe como é importante uma criança saber fazer uma descrição ou uma redação. Sim. Então, você está falando aqui, ó, agora antecipando o ponto. A gente já está chegando no final. Isso. Então, aí
Então, é importante essa questão, né? Eu falei dos livros, porque aí a criança projeta também do personagem aquela condição dela, que em alguma coisa ela vai conseguir de bom também, e ela também terá um futuro, né, favorável. E aí, falando de redação e contos, tanto a história contada quanto a história escrita são capazes de trazer esses elementos que a gente estava falando, né? Aí, aquilo que eu já comentei, que é uma relevância maior por parte da redação, né? Sim, quando da escrita, né? Então há uma maior, ela percebe que há maior aceitação quando conta as histórias, né? E ela também fala da técnica da poesia, né? Que pela poesia a criança também vai se expressar. Sim. E aí tem até lá um dado, né? Que o menino falando que ele sente um nó dentro dele. Um nó, né? E que esse nó é bem forte, muito forte. E que talvez um dia esse nó possa ser desatado. Então, expressa bastante coisas ali, né? E talvez um dia esse nó talvez um dia. E aí ele também fala da técnica de estar utilizando bonecos, no processo da dramatização, quanto que é importante, porque na dramatização também vai estar expressando, né? E aí ela fala das 3 funções básicas das técnicas, né? 1 é envolver a criança, proporcionando prazer, segurança e confiança. 2 é fazer com que, através das técnicas, as crianças expressem assuntos importantes que não se revelariam por outros modos. E servir como processo terapêutico, ao fazer a criança tomar consciência de si, se aceitar e mudar algumas coisas em si. Então, a partir disso, ela vai estar trabalhando. Muito bacana. Muito obrigada. A gente está chegando no final do nosso debate. Né? Eu quero agradecer a presença de todos. Passou rápido, né? Quero agradecer a Graça. Eu agradeço a oportunidade. Não, ótimo, né? A gente convida todos, então. A gente está aqui, geralmente, o 3º sábado de cada mês, nesse bate-papo aqui na Evolucim. A Evolucim, que é uma instituição conscienciocêntrica, trabalha com paradigma consciencial, e a gente trabalha muito com o viés da ressomatologia, da criança, desse processo, né, desse ser, dessa consciência que está renascendo no planeta em essas várias facetas. Então, a gente traz aqui educadores, psicólogos, pessoas interessadas, pesquisadores independentes também. Sempre com uma literatura, a gente faz sempre um contraponto, né, um cotejo da nossa sociedade, o que tem hoje de bom e de ponta, né, esse Descobrindo Crianças, com um cotejo da Conscienciologia. Okay? Então, muito obrigada a todos. Até a próxima.